Capítulo de número 3, por favor. São João, capítulo de número 3. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos. Eu quero convidá-los a estar em pé, que logo em seguida nós faremos então uma oração, dando como oficial a abertura do nosso simpósio. Capítulo 3 do livro de São João. Os irmãos que encontraram, digam amém. Diz assim a palavra. Desde o primeiro versículo, os irmãos vão acompanhando a leitura. No versículo 6, todos os irmãos que estão com a Bíblia aberta, leiam junto comigo. Só o versículo 6. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Juntos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? E Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Fecha os teus olhos agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, através, Senhor, e pela leitura desta palavra, Senhor, nós queremos aqui, em Teu nome, Senhor, dar a abertura neste simpósio de maturidade cristã aqui nesta casa de oração. Meu Pai, choralabassuta como ele vedais. Eu sei que o Senhor estará atuando aqui nestes dias, porque não poderá ser diferente das outras vezes. O Senhor sempre operou, sempre realizou milagres extraordinários, como realizou ainda na semana passada ali em Petrópolis através deste trabalho. Não será diferente aqui neste lugar, porque aqui também existe um povo que te serve. Aqui também o Senhor atua, aqui também o Senhor se faz presente. E nós cremos que o Senhor há de se manifestar de uma maneira extraordinária através da sua palavra. Mas todavia, ó Pai, sabemos que, ó Pai, um trabalho como esse sempre há interferência satânica, porque não é de interesse de Satanás que os cristãos alcancem a maturidade, Senhor, que o cristão alcance a fase adulta espiritual. Satanás não quer, ele quer que o crente permaneça uma criança espiritualmente falando, porque assim, Senhor, se torna mais fácil dele enganar e fazer muitas vezes o que ele bem quer, mas há poder no seu nome. E nós queremos determinar que toda interferência satânica contra esta palavra, contra esse trabalho, aleluia, seja agora manietada, seja amarrada. Nós queremos ordenar que estejam amarrados todo espírito de demônio, espírito da incredulidade, espírito, ó Deus, maligno, da dúvida. Queremos ordená-lo para que esteja fora deste recinto e das imediações desta casa de oração. Senhor, que a tua palavra tenha livre acesso para transformar, para renovar e para curar almas aqui neste período. Em nome de Jesus, amém e amém.
Tome assento, amados. Louvado seja Deus. Meus queridos e amados irmãos, por que maturidade cristã? É bem certo que existem muitos irmãos aqui que estão me ouvindo hoje, que se eu lhe perguntasse, o irmão já se acha um cristão adulto espiritualmente falando, o quanto o irmão é fisicamente falando? Por que eu estou dizendo fisicamente falando? Tem pessoas que estão me ouvindo aqui das mais diversas faixas etárias. Tem gente de 30, tem gente de 40, tem talvez alguém de 50 e aí um pouquinho para cima, como tem pessoas abaixo de 20 também. Ora, será que nós temos a mesma idade que temos fisicamente e espiritualmente falando? Será que você que hoje entende ser uma pessoa adulta por algumas funções que você já tem condições de realizar, seria também um cristão adulto espiritualmente falando? Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro da questão de maturidade cristã, não regula a idade biológica com a idade espiritual. O que quero dizer com isso? Tem pessoas dentro da igreja que têm 38 anos de cristão, que frequenta a igreja, que lê Bíblia, que ora, que participa da ceia, mas ainda tem 2 aninhos de idade, espiritualmente falando, e continua fazendo meninice dentro da igreja, continua tendo atitudes de criança, continua tendo comportamento de crianças dentro da igreja, muito embora já tenha todo esse tempo de cartão de membro. Então, maturidade cristã vai fazer com que nós venhamos nos identificar dentro da nossa faixa real, etária ou espiritualmente falando. Nós acabamos de ler, Jesus disse a Nicodemos, Nicodemos era um homem instruído na palavra, teologicamente falando, Nicodemos era conhecidíssimo, ele conhecia mesmo, ele tinha conhecimento da palavra, porque a declaração que ele deu para Jesus era de um homem que teologicamente tinha conhecimento. Ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não for com ele. Se ele disse isso é porque ele já conhecia o que na escola dos profetas lá no passado se dizia com relação ao acreditar ou não em determinado profeta. Mas Nicodemos entendeu que ser discípulo de Jesus era somente receber um cartão de membro, receber uma carteirinha e se transformar num discípulo. E foi surpreendido quando Jesus Cristo disse para ele: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Ele ficou tão atordoado que ele chegou a perguntar: mas como depois de velho eu vou conseguir nascer de novo? E Jesus, explicando para ele, disse: Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Jesus nessas palavras disse para Nicodemos: Nicodemos, quem é nascido da carne leva 9 meses, 8 meses, 7 meses para nascer e vem da madre de uma mulher. Quem é nascido do Espírito é diferente, completamente diferente, Nicodemos. Então Jesus quis explicar exatamente isso. E tem muitos cristãos hoje que não entendem exatamente isso. Ora, como biologicamente nós nascemos, crescemos, nos desenvolvemos, realizando determinadas funções, espiritualmente falando, é semelhante, perfeitamente semelhante. E os irmãos vão entender aqui que para um cristão chegar à fase adulta espiritual, ele precisa realizar 3 funções na sua vida, que ele realiza na sua vida biológica. Quais são essas funções? Funções de nutrição, funções de relação com o ambiente e função de reprodução. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falo de funções de nutrição, eu estou falando de sistemas, por exemplo, como sistema digestivo, sistema circulatório, sistema respiratório, sistema excretor. O que eu quero dizer com isso? Que um crente, para chegar à fase adulta, ele precisa ter estômago espiritual, ele precisa ter intestino espiritual. O crente, para chegar à fase adulta, ele precisa ter entendimento que ele precisa ter um sistema circulatório funcionando bem, coração espiritual e tudo mais. O crente, para ser maduro, ele precisa aprender a defecar. E defeca. E vou mostrar e provar pela Bíblia. Que o crente precisa realizar todas as funções que ele realiza biologicamente, ele precisa realizar espiritualmente falando. O crente tem estômago espiritual, e vou provar na Bíblia que ele tem estômago espiritual. Eu vou provar na Bíblia que o crente tem rins espirituais, e que também tem pedras nos rins espirituais. Vou provar na Bíblia que crente tem gastrite espiritual,
têm azia espiritual e outros até já estão com úlcera no estômago espiritual. Vamos provar. Vamos provar na Bíblia que um crente, para ser maduro, ele precisa reproduzir, porque a única maneira de uma pessoa demonstrar que ele é uma pessoa adulta é quando ele tem a capacidade de gerar filhos. Quando a pessoa tem capacidade de gerar filhos, é porque ela chegou à fase adulta. Você nunca viu uma criança de 5 anos de barriguinha. Você nunca vai ver uma criança de 6 anos de barriguinha e perguntar para ela: por que essa barriguinha é tão grande? Eu estou grávida. Nunca você vai ouvir isso de uma criança. Por quê? Porque é uma criança, e criança não gera. Semelhantemente é dentro do quadro espiritual. Crente que nunca ganhou uma alma para Jesus, de duas uma: ou ele tem uma enfermidade chamada esterilidade espiritual, ou ele é uma criança. Guarde bem isso. Guarde bem isso. Então muitas vezes nós confundimos maturidade cristã com tempo de banco. Por isso que é importante a matéria. E teologicamente falando, vamos ver por que ela é importante. Veja bem. Por que é importante maturidade cristã? Ora, primeiramente, porque se trata de uma necessidade na vida do crente, e esta necessidade, ela é uma necessidade bíblica. Eu sei que os irmãos estão tendo dificuldade para ver lá de trás, e eu estou com dificuldade aqui de focar melhor para os irmãos, mas amanhã isso aqui deve melhorar um pouquinho, não é? Eu sei que os irmãos vão encontrar alguma dificuldade. Se apagar esta luz, amanhã, não sei se seria possível, os irmãos talvez vão conseguir ver melhor. Mas os irmãos vão podendo captar aí. Aqueles que tiverem mais dificuldade de observar, se aproximem um pouquinho mais. Então veja bem aqui. É uma necessidade bíblica. Provérbios capítulo 4, versículo 18, Mateus 5, 48, Colossenses 1, 28, prova que nós precisamos alcançar a maturidade espiritual. Quando você vai para Provérbios capítulo 4, ou Provérbios 4 e 18, você vai ver no versículo na palavra de Deus que diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. A palavra perfeito, na maioria das vezes que ela aparece na Bíblia, quando ela aparece como perfeito, ela aparece sempre na tradução como adulto. Então a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia adulto. Então como que é? O sol nasce como nasce uma criança, e ele vai crescendo, e quando chega meio-dia, o sol ele é adulto, ele está dando tudo que ele pode. É igual a pessoa quando chega na fase adulta, quando a pessoa está lá com a sua na faixa de 20 a 30 anos, ela está no seu ápice de toda a sua produtividade. É ali que a pessoa está no ápice da sua produção, em todos os aspectos. O sol é a mesma coisa. O sol, quando chega a meio-dia 00, ele está no seu ápice. Ele está dando tudo. A partir da meio-dia, o sol começa a envelhecer. Vai envelhecendo, até morrer. E morre lá atrás da montanha. O crente é a mesma coisa. Se você nasceu, espiritualmente falando, se alguém te gerou e você nasceu, você deve ir crescendo, até atingir a maturidade cristã. Então, quando nós entendemos a importância de maturidade cristã, nós vamos entender que o crente, quando aceita Jesus como Salvador, ele é uma criança espiritualmente falando. Tem comida própria, tem tratamento próprio, tem ambiente próprio, tem tudo próprio. E é isso que muitas vezes falta nós entender. Por quê? Tem crente que ele é assim. Ele fala de Jesus para o vizinho, fala de Jesus e o vizinho, então, o irmão fica grávido, você vai entender como que é esse processo. Aí um dia o vizinho aceita Jesus, nasce. O vizinho nasce domingo e ele já fala assim para o vizinho: olha, terça-feira tem um culto aqui que você não pode perder. E terça-feira é o culto do ensinamento, é o culto de doutrina. Então ele traz o irmão que nasceu domingo para o culto de doutrina na terça. E o culto de doutrina na terça é o culto do dia do jabá espiritual, da lasanha. Amém ou não? É o dia da farinha, sabe? Aí você traz, o indivíduo vem aí, e você traz ele para comer farinha, comer jabá, feijoada espiritual. Aí ele senta aí, não entende nada, fica revoltado e às vezes não volta mais. Por quê? Você matou a pessoa. Por quê? Não era comida para ela.
Vocês estão entendendo? Então, quando a gente entende todas essas coisas, vai mudando completamente a nossa vida. Então, é uma necessidade que está relatado na Bíblia. Eu preciso atingir a maturidade cristã. Quando olhamos para Mateus 5,48, Jesus, ele diz claramente que nós precisamos de maturidade espiritual. 5,48 de São Mateus, você pode procurar na sua Bíblia, diz da seguinte maneira, preste bem atenção e anote quem já pode anotar. 5,48 diz: sede vós perfeitos, ou seja, adultos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Quem já ouviu dizer esta expressão? Não se brinca com Deus. Quem já ouviu? Quem já ouviu falar? Deus não é Deus de brincadeira. Levante a mão quem já ouviu falar. Deus não é Deus de brincadeira. Por quê? Brincadeira é coisa de... Brincadeira é coisa de... E aqui Jesus está dizendo: sede vós perfeitos, ou seja, adultos, como é adulto o vosso Pai que está nos céus. Amém ou não? Quando você vai para Colossenses, capítulo 1, versículo 28, Paulo, ele está dizendo aos nossos irmãos ali, da importância, 1:28 de Colossenses, a Bíblia diz: a quem anunciamos e ademoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Ou seja, adultos em Jesus Cristo. Ora, em segundo lugar, por que é importante maturidade cristã na vida do crente? Porque Jesus não vem buscar uma noiva criança. Repita: Jesus não vem buscar uma noiva criança. O que eu quero dizer com isso? Quando você vai na Bíblia, a figura de alguns personagens bíblicos que mostram claramente o arrebatamento da igreja, a figura da igreja arrebatada, você vai perceber que todas essas pessoas eram adultas. Por exemplo, Enoque, conforme diz Gênesis 5:24, 6:9, Hebreus 11:5. Enoque, quando ele foi arrebatado, ele foi raptado da terra por Deus, ele era pai de família, ele era adulto. E Enoque é a figura da igreja que vai se encontrar com Jesus nos ares. Então isso significa dizer que o casamento lá em cima não é de um noivo com uma criança, de um noivo com uma noiva adulta. Amém ou não? Veja lá, quando você vai para as 10 virgens, Mateus 25, eu até coloquei aqui, o que identificou das 10, as 5 prudentes, aqui entraram, as que entraram, o que identificou? Foi uma coisa: umas estavam com lamparinas acesas e outras lamparinas apagadas. Ora, o que a gente pode observar? Se estava com lamparina acesa, tinha fogo. Tinha fogo. E se tinha fogo, não era criança. Por quê? Criança não mexe com fogo. Vocês estão entendendo? Fogo aqui é a figura do Espírito Santo na vida do crente. Então, com o Espírito Santo não se pode brincar. Espírito Santo é coisa séria. Então a pessoa, quando Jesus vai arrebatar a igreja, então não se pode estar brincando. Tem que ser cheio de verdade do Espírito Santo. Amém ou não, igreja? Então, ele não vem buscar uma noiva criança. Quando a gente olha para Apocalipse 3:3, diz a palavra, em forma de comparação, que Jesus virá como ladrão. Ladrão. Claro, salvo, né, se o ladrão for um pé de chinelo, se ele entrar na minha casa, se ele for um pé de chinelo, o que ele vai levar da minha casa lá? Porque nunca vai entrar. Em nome de Jesus, eu já até tiro essa ideia da cabeça do diabo, se ele estava com ela. Então ele não iria entrar lá para pegar o que? A boneca da minha filha? Você pé de chinelo, vai levar boneca, vai levar tambor de gás. Mas ladrão de alta periculosidade, quando ele entra numa casa, é para roubar coisa de gente grande, gente adulta. Ele vai para levar as coisas das pessoas adultas da casa. Ou seja, ele vai para levar a joia, ele vai para levar o dinheiro, ele vai para levar o carro. Jesus, ele vem como ladrão, por quê? Quando ele vier, ele vem para arrebatar coisa de gente adulta, porque ele é adulto. Amém ou não? Quem pôde entender o que eu disse, levante a mão e diga glória a Jesus.
Então, a segunda razão é porque Jesus não vem buscar uma noiva criança. Em terceiro lugar, ora, por que é importante maturidade cristã? Para nós não agirmos como crianças. Ou seja, mudar o nosso comportamento dentro da igreja. E o que é não agir como criança? Se eu conseguisse subir só mais um pouquinho isso aqui. Já melhorou, graças a Deus. O que é não agir como criança? Veja lá. Como é que age uma criança, espiritualmente falando, dentro da igreja? Em primeiro lugar, são lançados daqui para ali, levados por todo o vento de doutrina, como diz Efésios 4,14 a seguir. Tal como as crianças são levadas para lá e para cá, pelas mãos de outrem. O que Deus quer mostrar para nós aqui, através deste ponto? Que existe muito crente hoje dentro da igreja, que ele demonstra ser uma criança espiritual, justamente naquele momento em que ele não está gostando muito. Tem crente que é assim: eu não estou gostando muito não da igreja, a igreja está assim. Outros falam assim: eu não estou gostando muito da doutrina, a doutrina aqui não dá certo não, sabe? Aí o que acontece? Vai lá para a quadrangular. Eu vou mesmo, sabe? Lá na quadrangular é muito bom. Aí tudo bem, ele sai da igreja. Aí você encontra com ele na rua. E aí, irmão? Irmão, a igreja do Evangelho Quadrangular, que igreja maravilhosa. Lá o povo, eles cantam, bate palma. Lá é uma coisa gloriosa. O povo é diferente. Lá não tem esse negócio de precisar usar isso, precisar usar aquilo outro não. Sabe, lá é diferente. Agora sim, eu cheguei no lugar que eu deveria chegar. Aí passa algum tempo, você encontra com ele. E aí, irmão, como é que está? Tudo bem? Irmão, mais ou menos. Por que mais ou menos? Eu estava lá na igreja quadrangular, mas lá é assim. Ninguém dá oportunidade para a gente. Sabe esse tipo de crente assim? Claro que dá, mas é que ele está lá, sabe, não querem, parece que não quer aproveitar a gente. Eles são tudo meio diferente. Bom era lá na nossa igreja, que quando terminava o culto, a gente ia sempre tomar cafezinho junto. Nessa igreja que eu estou não tem cafezinho, e sabe, depois outra, eu estou com um amigo meu que é da igreja presbiteriana, e ele está falando que a igreja presbiteriana é muito organizada, e eu estou com, inclusive, que eu vou fazer uma visita para ele domingo. Você encontra com ele: e aí, irmão, maravilha? Graças a Deus, irmão, agora estou na presbiteriana. Mas a presbiteriana tem palavra, hein, irmão? Mas tem palavra, lá tem palavra. Irmão, lá tem palavra. Lá os homens estudam mesmo. Lá tem palavra. Aí tá bom. Agora está no lugar. Pronto. Aí passado algum tempo você encontra com ele: e aí, irmão, como é que tá? Tá uma benção na presbiteriana? Irmão, lá tem palavra, mas o povo, eles ouvem primeiro para depois dar glória a Deus. Não é igual a nossa, que a gente vai ouvindo e já vai dando glória a Deus, já vai falando língua estranha. Lá eles ouvem primeiro, todo mundo dá glória a Deus meio junto assim, sabe, irmão? E eu não estou me dando bem. Mas sabe o que acontece? Lá também não tem orquestra nessa igreja onde eu estou. E lá do lado da minha casa, bem do ladinho, tem uma Cristã no Brasil, sabe? E de vez em quando eu ouço aquela orquestra cantar cada hino bonito. Eu acho que eu vou dar um pulinho na Cristã qualquer hora dessa, sabe? Inclusive, sabe, a gente vê muito organizada a igreja da Cristã no Brasil, né? Você vê todas as igrejas terminadas, tudo bonito, tudo pintada. Não é qual a igreja, a nossa igreja e outras igrejas por aí, não é verdade, irmão? Então, é assim. Então, eu não sei, sabe? A gente tem que estar num lugar que é organizado, né, irmão? Você vê a igreja, tudo é bonito. E aí, irmão? Agora sim, irmão. Inclusive me batizei de novo, hein? Nosso batismo era até errado. Por isso que é importante maturidade cristã. O crente que é maduro, ele não vai passando de colinho em colinho. Sai do colinho da assembleia. Já viu criança? Quando as minhas meninas eram pequenininhas na igreja, às vezes eu estava sentado no púlpito, eu olhava para a minha pequenininha, ela estava no colo de uma irmã aqui assim. Aí cantava 2, 3 hinos. Cadê minha menina? Já não estava no colo da irmã, estava ali, no colo da outra. Eu ficava prestando atenção. Aí a irmã que estava atrás do banco, assim, batia no ombro da irmã que estava na frente, e dizia assim, a gente percebia. E assim ficava.
Assim são muitos crentes dentro da igreja. Está sempre de colinho em colinho. E muitas vezes, de pulinho em pulinho, de colinho em colinho, o último colo é do diabo. Então, crente que é adulto, crente que é maduro, crente que é crescido, não é qualquer ventinho que leva ele para lá e para cá, não. Ele permanece firme, ele permanece embasado, ele permanece no lugar onde Deus o chamou. Você pode dizer glória a Jesus? Amém ou não? Será que não tinha alguém aqui que estava com vontade de mudar? Lá na Renascer pode usar até, e aqui não pode, eu vou lá. Por isso que é importante maturidade. Em segundo lugar, por que é importante maturidade? Porque o crente infantil, ele tem uma segunda característica. Qual é? Enfatiza muito a sua própria denominação, o seu ministério, não apreciando devidamente a igreja universal. Quando eu falo igreja universal, aqui não é do reino. É a igreja universal no seu sentido universal. O crente maturo, ele enfatiza muito a sua própria denominação, o seu ministério, não apreciando devidamente a igreja universal. A sua denominação, o seu ministério, a sua igreja é para ele uma espécie de berço. O que eu quero dizer com isso? Tem crente hoje dentro da Assembleia de Deus que diz assim: olha, irmão, eu não acredito que se a pessoa não aceitar Jesus dentro de uma Assembleia de Deus, ele vai para o céu. Tem crente assim. Eu conheci umas igrejas por aí assim, até preguei em algumas, que eles achavam que eles eram o máximo, que já estão com o lugar garantido. O crente quando é criança é assim. Sabe como ele fala? Você é de que igreja? Eu sou da igreja presbiteriana. Presbiteriana? É, e o senhor? Assembleia de Deus. Já solta uma. Quer dizer, porque quer enfatizar. O crente criança, ele é assim. Ele faz da sua denominação aquele cercadinho que as crianças têm. Já viram o cercadinho? Para não falar o outro nome, que eu acho muito feio o outro nome, né? O cercadinho. Eu tinha um sobrinho que ele ficava dentro do cercadinho. Quando você chegava perto do cercadinho dele, e sem querer, você brincava com ele, e deixava a mão no cercadinho assim, ó, ele vinha, ó, nhau, na mão. Saía com o dedo, ó. Tem crente que é a mesma coisa. E mostra essa imaturidade quando? Entra uma pessoa dentro da igreja, senta do lado dele ou dela. O sujeito senta com uma barbinha por fazer assim, não é? Bem feitinha. O irmão já senta do lado assim. A pessoa senta do lado dele, ele já estende a mão para a pessoa, boa noite. Assim, já começa assim. Aí o culto vai correndo, vai desenrolando, e ele do lado do sujeito que é meio barbudinho. Jesus salva este homem. Jesus salva, Senhor. Senta uma pessoa aqui do lado da irmã que usa o brinquinho, a irmã já fala, né? A pessoa veio com um batonzinho assim na boca. Sangue de Jesus tem poder. Vira assim do lado para a irmã e fala assim: irmã, olha a Jezabel sentada do meu lado aqui, ó. Aí o que é pior, o que mais identifica a imaturidade do crente, é que depois que o pregador termina de pregar e começa a fazer o apelo, você vira para o barbudinho e fala assim: você não quer aceitar Jesus? E ele vira para você e fala: eu sou cristão. Ai, desculpa. Desculpa. A senhora não quer aceitar Jesus? Eu sou evangélica. Quer dizer, por quê? Enfatiza tanto a sua denominação que acha que aquele que vai morar no céu somente são aqueles que não utilizam brinco, que não usa barba. De que igreja? Por sinal, me responda, qual foi um hino da harpa, não cantou um corinho desse que a gente canta, não frequentou uma reunião e já está lá, e você está correndo o risco de não entrar? Ele já está, xaraganebedade, e eu quero vê-lo, é meu irmão. Agora, e você está correndo o risco de não ver,
Quantas pessoas não estavam ali ao pé da cruz e talvez num comentário: você acha que um daqueles dois tem direito de ir para o paraíso igual esse que está aí no meio vai? Imagina que o sujeito roubou minha casa, fez isso, fez aquilo outro. Imagina, esses dois aí jamais. Se essa entrar no céu, entro eu. Mas por quê? De tanto que enfatiza a sua própria denominação. Quanta gente que não manda as pessoas para o inferno? Crente que manda a pessoa para o inferno. Manda a pessoa pelo inferno, às vezes por um comportamento, manda a pessoa para o inferno. Quantos mamonas assassinos morreram? Eu perguntava para alguns irmãos: o que os irmãos acham? Foi para o céu ou foi para o inferno? O quê? O irmão tem dúvida ainda? Estão todos lá no tacho. Parece que ele estava lá dentro do avião, momentos antes da queda daquele avião. Parece que ele estava. Você sabe o que aconteceu antes da queda? Você sabe que se aquele moço chamado Dinho, que tinha a mãe, aqui nossa irmã, de momento, quem sabe, você sabe se a asa bateu primeiro numa árvore lá, bateu primeiro a asa, eles ouviram um barulho? Você sabe se o sujeito teve tempo para dizer: gente, Jesus, confie em Jesus, e naquele momento se arrependeu? Pode ser que você, chegando lá, se chegar, pode ter um encontro com um deles. Então o crente, aleluia, quando ele é um crente maduro, ele não enfatiza a sua denominação, transformando ela num berço. Afinal de contas, quando nós lemos a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz que Deus nos conferiu virtude, poder, não para advogar a causa de ninguém, mas para dar testemunho. E recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, não advogados. Jesus não precisa de advogado aqui na terra. Jesus não precisa de ninguém que mande A ou B para o inferno. Ele não quer isso, aleluia. Ele quer que você creia, aleluia, que até a última hora, xarabalibebais, Deus é poderoso para salvar. A Bíblia está escrito no livro de Provérbios: para o justo, mesmo depois da morte, ainda há esperança. Para o justo, mesmo depois da morte. O que eu quero dizer? Se você é justo, o seu filho pode morrer desviado, ainda há esperança. Porque podemos orar por ele, ele ressuscitar, ter um encontro com Jesus e Jesus levá-lo para a glória, mesmo depois da morte. Agora, às vezes a nossa imaturidade faz com que nós façamos da nossa denominação o nosso berço. Guarde o que eu estou dizendo. Muitos presbiterianos vão entrar na glória, muitos batistas entrarão, muitos irmãos da Cristã no Brasil entrarão, muitos irmãos da Renascer entrarão, muitos irmãos da Universal entrarão, muitos irmãos católicos entrarão. Cuidado. Amém? Amém? Terceira característica do crente imaturo, por isso que é importante maturidade. Se você está encaixando em uma dessas daqui, já sabe, né? Gloriam-se nos homens e não em Cristo. Deixam-se enamorar por grandes homens do presente ou do passado. Como criança, chegam até a dizer: este é meu herói. O que eu quero dizer? Tem crente que é assim. Ele se gloria mais no homem do que no Cristo do homem. Isso é comportamento de criança. Tem crente que fala assim: eu não sei o que seria de mim se não fosse o irmão Levi. Eu sei. Eu não sei o que seria de mim se não fosse o pastor Jonas. Eu sei. Está entendendo? Não é melhor a gente falar assim: eu não sei o que seria de mim se não fosse o Jesus do pastor Levi? Mas hoje, a nossa falta de maturidade faz nós nos gloriarmos muito mais nos homens do que às vezes no próprio Cristo. Matos Nascimentos, quando teve na nossa igreja sede, lá em Perus, Matos Nascimento, imagina, o homem nem o nome é dele. Matos Nascimento, o primeiro nome é nome artístico, quer dizer, você já vai ouvir alguém que já tem a mentira no nome. Veja lá, processado pelo Paralamas do Sucesso, porque nunca foi músico de Paralamas do Sucesso, foi um freelance. Veja, vai colocando no dedo as coisas aí, não é? Todas essas coisas. Não pode filmar, não pode fotografar, mas por que não pode? Por que não pode? Não pode. Agora eu sei porque não pode. Porque cada filmagem que faz e grava ele dando o seu testemunho é mais uma prova para o Paralamas do Sucesso jogar mais um processo em cima dele. Porque não prova que foi.
Então, veja, foi cantar na nossa igreja lá. Chegou lá, entrou na igreja, senhora, olhou para a igreja, pastor Levi conhece a nossa igreja. Cabe aproximadamente umas 2.500 pessoas dentro. Chegou e falou, mas é pequena essa igreja, hein? Esse aqui é o som? É, eu não quero, hein? Com esse som eu não quero. Vocês tratam de alugar outro som amanhã. Falou assim, os irmãos pegaram esses bancos, viraram todos dessa forma, para aproximar-se mais do púlpito. Por que está fazendo esses bancos nessa posição aqui? Não, é que nós acomodamos assim para caber mais pessoas. Ele disse, eu não quero ninguém aqui sentado, porque eu não quero ninguém, e usou um termo pejorativo, que não posso falar agora porque não edifica. Disse, o que é aquelas cadeiras lá? É a orquestra. A orquestra vai cantar, vai tocar amanhã aqui na igreja? Eu vou cantar e eles vão tocar? Vai. Não, senhor. Se eu for cantar, não toca. Aí disse assim, o hotel que vocês reservaram para mim, tem ar-condicionado? Olha, irmão Matos, deve ter. Levaram para o hotel. Não gostou do hotel. Passou a noite, não gostou. Voltou e ficou no alojamento da igreja. Quando foi 4 horas da tarde, por volta de 4h15, Deus falou no meu coração e em minha casa, para que eu fosse para a igreja sede, que Deus ia me mostrar algo. E eu desci. 4h15 da tarde, de uma segunda-feira, já tinha irmãos sentados nos bancos da igreja, guardando lugar para ouvir Marcos Nascimento. 4h15. Eu disse para os irmãos, aonde está o cantor? Está no alojamento. Subi no alojamento, vi um barulho de guitarra, um barulho de piano, bati na porta, ninguém me atendeu, bati de novo, ninguém me atendeu. Então, como pastor da igreja, eu senti no direito de abrir a porta. Fui abrindo vagarosamente. O quadro que eu vi foi esse: uma irmã passando roupa numa tábua de passar, alguns irmãos músicos de bermuda, sem camisa, ali uns tocando, outros deitados, mas Deus queria mostrar o homem que 4h15 já tinha irmão sentado esperando ele cantar. Cheguei, estava deitado com um minigame na mão. Sabe o que é minigame? As crianças brincam aí, minigame. Pai do Senhor, amém. O irmão esteve na Vila Gerte ontem? Estive. Foi tudo bem? Foi. Assim. Nem olhou para o meu rosto. Dei as costas e saí. E já tinha crente 4h15 na igreja esperando um homem desse cantar à noite. É a terceira característica. Para ver esse homem, eu perco até dia de serviço. E para ver Jesus, o que você faz? E para ver Jesus, o que nós fazemos? E ele não está aqui hoje? Ele não vai estar aqui amanhã? É no nome de quem que você ora para as enfermidades ir embora do seu corpo? É no nome de Marcos Nascimento? É no nome de pastor Jonas? É no nome de pastor Levi? Nós temos que parar de ter essa característica de criança. Se vem fulano de tal, lota a igreja. Se é um irmão que ora por revelação, lota a igreja. Se é um irmão que quando ora Deus faz prosperar, lota a igreja, que não tem lugar aonde colocar. Não venha atrás de homens, você vai sair frustrado. Mostre-se maduro. Aonde eu vou? Eu vou ver o meu Jesus. Tem um pastor amigo, companheiro, que está sofrendo para pastorear uma igreja, porque os irmãos não ainda caíram em si, que Deus recolheu o pastor, que era presidente da igreja. Recolheu, já foi. O que tinha que ser feito, foi feito. Deus recolheu. Agora tem irmão que não consegue. É tão criança que começa a dizer: ah, se fosse o pastor fulano, isso não acontecia. Se nosso pastor tivesse aqui, isso não acontecia. Se tivesse, mas Deus levou. Se não fosse para acontecer com a presença dele, estaria vivo até hoje. Mas por quê? Se gloria no homem. Vamos estar gloriando-se no Cristo, porque é o Cristo que faz a obra no nosso meio, é o Cristo que realiza os grandes milagres no nosso meio. Você pode levantar a mão e dizer glória a Jesus?
Paulo, na 1 de Coríntios, no capítulo 3, versículo 21 e 22, ele repreende a igreja de Corinto. Não posso chamá-los de espirituais, vocês são carnais. Mas por quê? Por causa desse tipo de comportamento. Você se lembra daquela história registrada em São Lucas, capítulo 9? Um pai que tinha um filho endemoniado, que quando o demônio pegava o menino, jogava ele no fogo, jogava ele na água, ele escumava pela boca. O que o pai do menino fez? Levou o menino para os discípulos. Repita, levou o menino para os discípulos. Quando chegou nos discípulos, sabe o que aconteceu? O pai pediu. Sabe o que aconteceu? O menino continuou com o mesmo problema. Os discípulos estavam no pé do monte, Jesus estava no alto do monte. Jesus vinha descendo, pegou a discussão. O que vocês estão discutindo aí entre vocês? Aí o pai do moço disse: eu trouxe o meu filho para os seus discípulos. E contou a história e disse: e eles não puderam fazer nada. Nenhum pastor consegue fazer nada. Nenhum discípulo consegue fazer nada. Mas o Jesus do pastor faz. O Jesus do discípulo faz. Aleluia. O Jesus da irmã de segunda oração faz. O Jesus da irmã de segunda oração fala. E é isso que nós precisamos entender. Amém ou não? É importante ou não a maturidade? Quarto lugar, os crentes que são crianças espirituais, ele tem essa quarta característica. Qual é? Eles vivem dormindo no que se relaciona às realidades espirituais. Não encontram atrativos na fé cristã, preferindo os prazeres e excitações do mundo. Ou seja, preste bem atenção nisso aqui, ó. Não encontram atrativos na fé cristã, preferindo os prazeres e excitações do mundo. A minha filha Daniele, ela é uma criança, e ela gosta demais da Barbie. Mas gosta. Ela faz tudo por uma Barbie. Então, quando chegava na hora do sono dela, que ela estava dormindo já, eu às vezes chegava de viagem e ia acordá-la, né? E acordar. Aí quando eu chegava perto da minha filha, eu falava: filhinha, papai chegou. E às vezes, num afã de despertá-la, eu falava assim: ó, o papai trouxe uma Barbie para você. Ela fazia assim, abria os olhos assim, bem molinha. Sabe? A Barbie, filha. Você está entendendo? O que eu quero dizer com isso? Tem muito crente assim: irmão, vai ter simpósio na igreja. Vai ter simpósio na igreja. Quer dizer, ele não sente mais atração pelas coisas da fé cristã. Agora fala para ele assim: irmão, vai ter churrasco. O quê? Quando? Você pagar? Quanto que é? Quanto? Só R$10 o churrasco? Só, meu Deus, pode comer quanto quiser. Irmão, vai ter simpósio. Quanto que é? Tudo isso, irmão. Tudo isso? O que é isso? Vivem dormindo. Então ele fica lá na frente do rei do gado lá. Irmão, você não vai ver o rei dos reis? O rei dos reis, irmão. Quer dizer, ele dorme na frente do rei do gado, mas não vem despertar na frente do rei dos reis. Levante a mão e dê glória a Jesus. Está entendendo? Isso precisa mudar. Precisa mudar. Essa fonte de atração nossa, ela tem que ser muito maior, pelas coisas do céu, pelas coisas de Deus. E às vezes eu fico perplexo. Davi, ele diz assim, ele tinha inveja. A gente vê que ele tinha uma inveja de pardal, de andorinha. Pardal é o passarinho dos passarinhos mais fraquinho que tem por aí. Ninguém tem pardal na gaiola, não presta para nada. E Davi falava assim: Senhor, até os pardais encontraram casa para si na sua casa. Olha, até eles, as andorinhas. Sabe o que Davi queria dizer aí? Ele tinha uma atração tão grande pela casa de Deus, que ele queria estar no lugar dos pardais.
Senhor, sabe o que eu queria? Levar minha geladeira para dentro da igreja, levar meu fogão para lá, minha tábua de passar roupa, meu tanque de lavar. Eu queria levar, Senhor, a minha máquina de datilografar, tudo lá para dentro da sua casa, trabalhar lá dentro, comer lá dentro, tomar banho lá dentro, porque lá é o lugar aonde o Senhor ordena a sua bênção. Amém ou não? Amém ou não? Você está gostando mais desse simpósio pelo simpósio ou pelo café que vai ter depois dele? Amém? Aí, já tem gente crescida aqui entre nós, graças a Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Então, isso é uma característica. Tem muito crente dormindo no que se relaciona às realidades espirituais. Quando é coisas espirituais, ele arruma uma desculpa. Quando é culto, ele tem sempre uma desculpa. Trabalhei muito, estou muito cansado. Mas quando é festa com tubaína, Coca-Cola, ele arruma descanso. Não, hoje até que eu não trabalhei muito, e trabalhou do mesmo jeito. Não, hoje até dá para ir. O que tem lá? Vai ter bolo? Meu Deus, se tem bolo, ó, irmão, onde tem bolo, eu estou. Onde tem bolo? Tem bolo? Tem, então eu vou. O que tem lá? Vai ter o quê? A palavra de Deus? Ai, irmão, eu estou tão mal, irmão, eu trabalhei tanto hoje, irmão. Ai, meu Deus do céu. Sabe o que é isso? Criança dormindo no que se relaciona às coisas espirituais. Amém ou não? Amém. Vamos embora. Olha aqui agora que coisa bonita. Olha a outra característica, a quinta característica de um crente criança. Por isso que é importante maturidade, para você não ser assim, ó. Tal como criança, inclinam-se ao barulho, repita, barulho, briga, conflitos, arruaças. Tem crente que é assim. Ele mostra que ele é criança assim. Hoje o pastor que pregou na nossa igreja não deixou a gente fazer nenhuma arruaça. Queria tanto pular, dar uns 3 pulos, rodar. Estava com a minhazinha já levantada para sair do banco. Hoje não foi culto não. Eu gosto daqueles cultos que todo mundo pula, todo mundo rola, todo mundo... Ai, Jesus amado. Irmãos, tem ou não tem crente assim? Tem ou não tem? Tem. E às vezes são intitulados como canelas de fogo. Cuidado, viu? Crente canela de fogo para dar rasteira é terrível, hein? Ele é bom na rasteira. Crente tem que ser canela de fogo, mão de fogo, cabeça de fogo, boca de fogo, orelha de fogo. Tem que ser tudo de fogo. Crente tem que ser inteiro de fogo. Crente que é canela de fogo, ele pode ser bom na rasteira e mal no dízimo. Cuidado, porque não está com fogo na mão para contribuir. Tal como crianças, inclinam o quê? A briga. Tem crente que gosta de vir para a igreja para brigar. É igual uma criança. Ele fica caçando assim, para brigar assim. Ele fica olhando para os irmãos assim. Aí ele caça briga. Né? Aí ele não encontra briga. Então, por exemplo, o irmão está passando a salva assim. O irmão vem vindo com a salva assim, para tirar a oferta assim. Ele vê o irmão aqui no primeiro banco, ele fecha os olhos assim, começa a fingir que está orando. Daí o irmão passa para a salva, vê que ele está orando assim, passa com a salva para lá. Aí ele fica com a oferta dele na mão. Daí o irmão leva a salva lá para dentro, daí ele fala assim: ué, o irmão não passou aqui para tirar minha oferta? A gente quer dar oferta, não passa aqui? Ó, pastor, por que ele dá? Ó, pastor, tem diácono na igreja que não serve para nada. Mas está com a oferta na mão aqui, o irmão não passa para tirar a oferta. Quer dizer, ele vem para arrumar briga. Vocês estão entendendo? Pastor, por que só um hino cantou coral hoje? A gente ensaia tanto, não dá para cantar 2? Pastor, por que só 3 corinhos? Ele vem para arrumar briga. É igual criança, gosta de briga. Se você é assim, gosta de conflito, gosta de arruaça. Eu tenho andado tanto por aí, mas eu estou vendo tanta criança por aí, mas gosta de cada arruaça. Esses dias atrás eu fui numa vigília, mas estava demais aquela vigília. E os irmãos são tão imprudentes que fizeram uma vigília com porta aberta. 2:30 da manhã, 2 irmãs, 2 criancinhas, 2 irmãs de uns 40, já vai fumaça. Vem cá, rapaz. Deus tem que falar de todo jeito aqui. As 2 irmãs, no meio da igreja, numa vigília assim, ó, me abraça aqui, na minha cintura. Desse jeito. Agora veja bem, o indivíduo está passando aí na rua, então ele vem lá do baile do Zebétio. Ele está passando na rua e já está altas horas da tarde.
Ele vê a igreja aberta e fala: devia ir para casa, eu vou entrar aí para ver esse culto aí. Aí ele entra e vê as duas irmãs assim, com essa criancice. Sabe o que é capaz dele fazer? Levantar e ir lá numa irmã: vamos dançar? Você quer dançar? Vocês estão entendendo, meus amados? Essas coisas, eu acredito no poder de Deus. Eu acredito no crente que dança no poder de Deus. Eu acredito no crente que salta no poder de Deus. Eu acredito no crente, aleluia, avivado. Mas também vejo e acredito em crianças espirituais dentro da igreja, que são dados à arruaça e à pouca espiritualidade. E tem quem dá corda para essas crianças dentro da igreja. Tem pregador que dá corda. Porque tinha um pregador lá, que antes de eu pregar, eu sou muito racional no meu culto. Eu dou glória a Deus no momento certo. E ele estava lá, e eu vendo tudo aquilo, aqui, meditando. Aí o irmão olhou, dizia assim: irmão, isso aí é poder de Deus. Quando Deus opera é assim mesmo, quando o poder cai é assim mesmo. E aqui dentro não tem ninguém não. Aqui não tem teólogo, não tem teólogo. Aqui todo mundo tem que cair no poder. E olhava assim para mim: tem que cair no poder. E eu olhava para ele assim. Quando chegou o meu momento de pregar, sabe qual foi a mensagem que eu preguei? A sua bênção está após o Jordão. O que eu disse? Deus faz uma promessa de bênção para nós, e a nossa bênção está depois do Jordão. Como Elias prometeu a bênção, e a bênção de Elias está depois do Jordão. Aí o que acontece? Jordão é a figura do que dificulta. Então o que eu coloquei como Jordão? Tem crente que Deus promete a bênção para ele tomar posse da bênção, ele precisa passar pelo Jordão da inimizade. Ou seja, ele tem um Jordão chamado inimizade com alguém que ele precisa passar para poder receber a bênção. Soberba. Tem crente muito empinado, é o Jordão. Não recebe a bênção porque é empinado. E fui dando uns Jordãozinhos como esse assim. Aí quando chegou no final da minha mensagem, eu falei assim: agora vem para frente os irmãos que tem o Jordão da soberba. Quem que veio? A criançada toda. Os que estavam pulando. Vem, quem tem espírito de soberba, vem. E eles vinham. O irmão que está inimizado contra alguém. A irmã que estava pulando lá veio para frente. Que tipo de crente é esse? Criança espiritual. São dadas a estas coisas. Amém? Olha lá. Deixa se ofender facilmente. Já viu aqueles irmãos? Irmãos, quantas vezes isso ocorre? Não é porque você não quer cumprimentar o irmão na rua. Ocorre. A gente está andando assim, ó. Eu quando estou sem paletó e gravata, eu passo pertinho do irmão assim. Passo pertinho assim, ó. Olho até para o irmão assim, ele olha para mim e não fala nada. Porque não me reconhece. Sempre me viu de terno. Depois me vê de camiseta e calça jeans. Parece que eu estou apaisando, né? Agora tem irmão que é assim. Ele passa, olha para o irmão. Vai lá, pastor. O pastor está lá trabalhando, ó, preparando o sermão. Manlilei, eu quero falar com o pastor Levi. Mas o pastor Levi, irmão, está no momento de oração. Daqui a pouco ele vai ter que ministrar a palavra do Senhor. Mas eu preciso falar com ele hoje, sem falta. Senão eu nem vou na igreja. Tá bom, irmão. Vai lá, bate na porta. Querido, tem uma irmã aí que quer falar com você. Aí sai o irmão Levi lá. Pois não, irmão. Pastor, se fosse a primeira vez eu não vim aqui falar com o senhor, mas já é a terceira vez que eu passo perto de uma irmã na rua e ela nem me cumprimenta com a paz do Senhor. Você já pensou você tirar um pastor num momento de meditação para reclamar a paz do Senhor do irmão? Sabe o que diz a Bíblia? Se a pessoa não te cumprimentar, não se preocupe. Cumprimenta, a paz volta para você. Amém ou não? Levanta a mão de glória a Jesus. É assim. Parece aquela criança, né, que o pai viajou, né, caminhoneiro, viajou 48 horas arrastando uma carreta. Chegou em casa, deu um beijo na esposa, tomou um banho, falou: querida, eu vou dormir primeiro, depois eu vou conversar com você, depois eu vou contar da viagem. Aí vai, cai na cama, dorme e chega um menininho de 6 anos de idade. Cadê papai? Cadê papai? Cadê o papai? Cadê? Cadê? Mamãe, está dormindo, deixa o papai dormir, ele está muito cansado. Mas a mamãe
dorme no ponto, o filhinho vai lá. Papai, ô papai, papai. O pai abre o olho com aquela canseira. Oi, queridinho. Oi, filho. Papai, cavalo quando morre vai para o céu. É isso que muito crente faz. É tão criança que levanta estas questões dentro da igreja. Vamos parar com isso. Vamos crescer. Amém ou não? Amém ou não? Estão sempre prontos à briga, são facciosos. Sabe o que é faccioso? Crente que gosta de formar panelinha. Chega o final do ano, a criançada toda da minha família vai para a casa da minha sogra. Mas é criança. Tem uma hora que dá vontade de dar um grito. Para, que eu não aguento mais. Mas vez ou outra você olha assim, a minha filha está falando assim: vem você aqui brincar comigo, deixa eles brincar para lá. Vocês brincam para lá, então a gente vai brincar para cá. Formando o quê? Panelinha já. Tem crente que é assim, gosta de panelinha. Aí aquela irmã não pode ficar fora, hein? Porque ela anda bem vestida e quando a gente vai na casa dela, ela faz risoto. Aí aquele irmão também não pode ficar fora da minha panela não, porque aquele irmão lá, quando eu estou sem carro, ele sempre me dá carona. Mas está escrito na palavra que a Bíblia é como um martelo que esmiuça a penha. Agora, se essa palavra, ela esmiuça a penha, ou seja, a pedra, ela transforma em pó, imagina o que essa palavra não faz com uma panelinha. Precisa acabar. Amém ou não? Facciosos, gostam de formar a terrível panelinha. Ofende-se facilmente ante as observações alheias, né? Tem crente que é assim. O irmão às vezes nem está falando dele. Eu falo com o pastor Levi e olho para aquele irmão ali, sem querer. O irmão já fala lá: está falando de mim. Certeza, está falando de mim. Isso é comportamento de criança. Você tem dom de discernimento? Você está ouvindo o que eu estou falando? Você sabe o que eu estou falando? Você já tem esse discernimento? Se você sabe, então vem aqui e conta o que eu estava falando. Quer dizer, então vê como que o comportamento é de criança. O Levi conta uma boa, né? Da irmã que tinha bigode. Não é? Sempre querem as coisas a seu modo na igreja. As crianças sempre querem assim, não é? Criança não é assim? É ou não é, irmãos? Criança não quer as coisas do seu jeito? Quer. Pai às vezes tem que repreender. As crianças na igreja querem as coisas do seu modo. O culto para ela tem que ser do jeito que ela quer. Por que só um hino? Por que dois? Por que aquele pregou? Tinha tanto irmão bom para pregar, por que foi me chamar aquele para pregar? Quer dizer, querem as coisas do seu jeito. As coisas aqui, elas têm que ser ditadas pelo Espírito Santo de Deus. Se o Espírito quer um hino, será um hino. Se o Espírito quer dois, será dois. Se o Espírito Santo quer usar o irmão fulano, ele vai usar o irmão fulano. Você não tem direito de dirigir nada aqui. Quem dirige é o Espírito de Deus, esse santo lugar. As coisas não podem ser do jeito que você quer. Olha, pastor, se o ensaio não pode ser então até essa hora, então nós não vamos fazer mais ensaio. Isso é comportamento de criança. E disso que o diabo gosta, de criança. Porque você faz assim, você quer as coisas do seu jeito, daí o diabo vai lançando a seta. Você tem razão, tem que ser a mesma hora que você quer. Daqui a pouco sabe o que você faz? Não fica mais nessa igreja. Daqui a pouco você está. São egoístas conforme as crianças pequenas normalmente são. Já estamos terminando. A última característica. Não são inclinados para a espiritualidade, mas antes são infrutíferos, embotados, preguiçosos, tendentes ao desvio. Seus corações não se centralizam na fé cristã, são apenas especuladores na igreja. Outra característica de um crente imaturo: preguiçoso. Irmão, o irmão pode